Olá, eu sou Rodolfo Borges, coordenador de reportagem do Antagonista e colunista da Cruzoé. E estou aqui para falar hoje com o André Marcília, advogado especialista em liberdade de expressão. O Marcília é colunista da Cruzoé também, escreve principalmente sobre liberdade de expressão, toda semana para a gente. E nessa semana tem um caso fantástico, né, que é o humorista Léo Lins sendo censurado, né? Assim, falando de forma clara, né? Ele teve um conteúdo retirado do ar, um show, um espetáculo chamado Perturbador, não por acaso se chama assim, porque é bem provocador mesmo, né? Mas mais do que isso, ele foi proibido de falar sobre assuntos, inclusive de deixar o estado de São Paulo sem avisar para onde vai, né, Marcília? Obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai falar sobre um artigo que o Marcília publicou essa semana sobre esse assunto. O título do artigo é Léo Lins provoca minorias e o judiciário responde com censura. Marcília. Tudo bem, Rodolfo? Prazer estar aqui com vocês. E, de fato, você falou que é fantástico. Eu acho que essa é a palavra, é fabuloso, no sentido de fábula. Parece, com perdão do trocadilho, parece piada essa decisão, né? Porque, basicamente, ela impede, e no artigo eu trago esse ponto, a quantidade de ordens vagas e de ordens positivas impedem, basicamente, que ele fale sobre qualquer coisa. E não só ele, mas eu acho que qualquer humorista seria impedido de sustentar a sua liberdade de expressão em cima de um palco. E, obviamente, também estaria impedido de sustentar a si próprio economicamente fora dele. Né? Não tem como você ser impedido. Só precisa uma pitada do que diz a sentença, ela impede que se fale qualquer conteúdo humilhante ou depreciativo sobre raça, cor, etnia, religião, cultura. O que é cultura? O que não é cultura? Origem, procedência, orientação sexual, de gênero, condição de pessoa com deficiência ou idosa, criança, adolescente, mulher ou qualquer pessoa ou categoria que se considere minoria ou vulnerável. Ou seja, não sobra muito para o humor. E o interessante dessa, entre outras decisões, é que antigamente entrava na justiça quem se sentia ofendido com uma piada que tinha se dirigido a ela. Tem o caso clássico da Vanessa Camargo com o Rafinha Bastos, né? Aí eles dois se resolvem. Só que agora isso saiu da esfera pessoal, né? A justiça agora entra no caso, é provocada, mas ela não é provocada por alguém que se sentiu ofendido diretamente, ou que foi ofendido diretamente, mas que se sentiu ofendido por um conteúdo que viu passar na timeline do Twitter, né? É isso. Agora, quem combate a piada não é mais o ofendido, é o Estado, somos nós. O Ministério Público do Estado de São Paulo é quem fez esse pedido e foi acolhido pela juíza. Quer dizer, o Estado, com toda a sua força, com toda a sua fúria, com todo o seu peso, ele se dedica agora a combater piadas. Por trás disso existe, sem dúvida alguma, uma visão do judiciário e talvez da sociedade de que nós devamos todos lutar em favor das minorias. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque uma luta virtuosa ela pode ser viciada se ela enfrentar direitos fundamentais como a liberdade de expressão. Não é que em nome de uma proteção às minorias eu posso atropelar a Constituição. E esse é o grande problema. A decisão ela não só proíbe esse mar de coisas, como proíbe que ele faça isso no futuro. E proibir alguém de dizer algo no futuro é censura prévia. O próprio STF já decidiu assim e não pode a gente, em nome de uma virtude, censurar o outro. Agora, é possível imaginar que uma decisão como essa, que é provisória, né, que ela não é uma decisão definitiva, que ela se sustente num tribunal superior e tal, porque esse seria o risco no final das contas, né? Porque o problema de algo é um problema que entre em vigor no momento em que um juiz que seja acha que deva entrar. Mas a perspectiva do país, parece hoje, é que mesmo num colegiado, isso aí seria referendado.
complicado. Em tese, cabe aqui não só um recurso, mas inclusive uma reclamação constitucional para o STF, justamente por ter enfrentado essa autoridade dessa ADPF 130 que impede a censura prévia. Então, é possível que o humorista recorra diretamente até o próprio STF. Agora, do jeito que nós temos visto as decisões hesitantes, uma jurisprudência hesitante por parte das cortes, não só o STF, mas de todas elas, é difícil adivinhar o que virá pela frente. Do ponto de vista jurídico, sem dúvida alguma, isso tem de ser revertido. Você mencionou bem, ele está impedido de sair da comarca de São Paulo por mais de 10 dias. Parece que é um criminoso perigoso, só faltou colocar nele a tornozeleira eletrônica. Uma última questão que eu acho que é legal abordar é a forma como o humor é enxergado. Esses humoristas stand-up, eles costumavam, antigamente, fazer os seus shows em espaços fechados e só tinha acesso a esse material quem ia lá. Isso talvez deixasse mais claro o que estava acontecendo ali. Hoje esse material é cortado, distribuído e chega a pessoas que obviamente não gostam, mas que nem sequer se dariam o trabalho de ir ver esse show, né? Isso é uma questão. Ele está disponível no YouTube, ou estava, teve que ser tirado. Em que plano você vê nessa análise a dificuldade para um humorista hoje, sendo que é inevitável que o conteúdo dele vá circular em outros ambientes que não aquele das pessoas que pagaram para assistir? Olha, eu diria que tem 3 planos essa sua pergunta, ela pode ter 3 ramificações possíveis. Primeiro, que, de fato, as pessoas enxergam a liberdade de expressão hoje em dia como uma questão de gosto. Se eu gosto, tem liberdade de expressão. Se eu não gosto, então não tenho. E é o contrário. Eu tenho que defender justamente aquilo que eu não gosto. Porque aquilo que eu gosto não precisa de liberdade de expressão. Pronto, eu já gosto. Não vou nunca impedir de ser dito. Então, liberdade de expressão não é gosto, em primeiro lugar. Segundo lugar, a internet, sem dúvida alguma, deu um alcance ao que se diz inimaginável. Isso chega a pessoas que se sentem ofendidas muito mais facilmente. E eu acho que o terceiro plano disso é que as pessoas talvez estejam muito sensibilizadas e esquecem que o humor ele foi constituído na história, não é no Brasil, na Grécia, na história mundial, como um elemento de provocação, né? Rindo, você castiga a moralidade. É um provérbio famoso. A gente precisa entender, portanto, que o humor ele serve para provocar. E hoje, as minorias, elas fazem parte, os grupos minorizados ou vulneráveis, eles fazem parte, de alguma forma, de um elemento protetor do Estado, de um lugar em que queremos manter uma certa, enfim, um cuidado maior. É óbvio que esse status quo que isso representa pode e deve ser provocado, faz parte do nosso universo, do mundo, a provocação em cima daquilo que é constituído como um valor sólido, e esse é um deles. Marcília, muito obrigado pela conversa. Quem quiser saber mais, vai no site da Cruzoé, lê o artigo do Marcília, não só esse, como os outros todos que ele tem publicado, porque essa questão de liberdade de expressão, infelizmente, no país não está em questão só no humor, né? Todos os tribunais principais do país tratam disso cotidianamente, e a gente tem tratado disso também no Antagonista, porque é inevitável. Marcília, muito obrigado. Leia, mas não nos ofenda nos comentários. Também. Educação, obrigado. Obrigado, Rodolfo. Um abraço a todos.